dos pedidos é a lei de racismo ser ampliada para poder englobar a LGBTfobia. Isso não causará confusão no que é uma coisa ou outra? Como você acha que vai ser o resultado da votação? Que Deus me livre isso aconteça, mas se caso não for aprovada a criminalização, existe alguma forma de recorrer? Se conseguirmos, quais os procedimentos a pessoa ofendida tem que realizar para processar alguém por discriminação homofóbica, transfóbica? Caso seja aprovada a criminalização, você acha que a violência e o número de mortes da comunidade LGBT por ano vai diminuir? Caso o STF apenas defina um prazo para votação no Congresso e essa votação for positiva pela criminalização, o presidente pode vetar essa lei? Bolsonaro pode falar não vamos... E a anti-homofobia também vale para trans e bi, para qualquer tipo, né? Sim, panfobia, assexofobia, intersexofobia, toda discriminação por orientação sexual e identidade de gênero vai estar punida. Toda discriminação cometida contra alguém por não ser heterossexual ou não ser cisgênero, ou parecer um selo, por o caso de 2011, um pai e um filho, irmão gêmeos estavam abraçados, não é uma lei para agredidos. Não é uma lei para LGBT, é uma lei para todo mundo. Porque um hétero pode sofrer homofobia. Se for confundido com... Um caso emblemático foi ano passado, uma mulher cis careca, porque tem câncer, foi confundida com uma pessoa transexual, foi ofendida. Sim. Cis sofrendo transfobia, e o hétero, o pai e o filho, os irmãos gêmeos foram agredidos porque estavam abraçados, confundidos com um casal homoafetivo. O pai perdeu metade da orelha e um dos irmãos gêmeos foi morto. Na verdade é uma lei que não tinha por que ninguém ser contra, né? Assim, a não ser quem quer ser homofóbico e quer discriminar. Tem uma galera aí. Caso ocorra a criminalização, haveria a criação de uma pena específica ou só aumentaria em alguma fração a pena da lesão corporal, homicídio e injúria? Um pouco as duas coisas. Você vai aplicar a lei antirracismo, porque a homofobia e a transfobia vão ser tidas como racismo, e você tem uma agravante genérica, quer dizer, você tem algumas causas que aumentam a pena dos crimes pela motivação. A lei do Código Penal fala que motivo fútil, motivo tolo, motivo torpe, motivo horrendo, nefasto, aumenta a pena. Eu não tenho dúvida que a homotransfobia se enquadra nisso, mas é difícil um delegado, um promotor, um juiz, nem acho que é por intenção de discriminar, eles nem pensam. Então vai aumentar a pena das agressões e aquilo que já é crime, mas assim, os crimes de racismo, que na prática, discriminar alguém e discurso de ódio, que é ofender toda a coletividade LGBT. Discurso de ódio é basicamente... O discurso de ódio é você ofender a coletividade. Você falar, seu gay pedófilo, você está falando para aquela pessoa uma injúria. Você fala, gays são pedófilos. Você está cometendo um discurso de ódio, uma incitação ao preconceito e à discriminação. Então, quando é coletivo, é discurso de ódio. Quando é uma ofensa a uma pessoa, é a injúria, é o dano moral que é individualizado. Zé Beto 4 mandou: se conseguirmos, quais os procedimentos a pessoa ofendida tem que realizar para processar alguém por discriminação homofóbica, transfóbica? Então, só para eu entender como racismo, então vai ser crime de racismo e injúria racial. E a pessoa vai na delegacia e faz boletim de ocorrência. E veja, a violência, esse é um argumento que usam contra a gente, a violência, o assassinato já são crimes. O que não é crime contra a gente hoje é discriminar alguém, você não atender, você destratar. Em alguns estados e você fazer discurso de ódio. Sim, mas aí não é penal. É multa, advertência, demissão, suspensão, etc. Quando é estadual é assim, né? Mas assim, então... no que não é crime, que é discriminação e discurso de ódio, que é ofender toda a coletividade, aí você vai poder fazer um boletim de ocorrência. E no que é crime, vai aumentar a pena. O Supremo, reconhecendo como racismo, ele vai ter que fazer um BO por crime de racismo ou injúria racial. E aí as penas seriam as mesmas? Sim. A princípio, pelo menos. A lei antirracismo, as penas são de 1 a 5 anos. O principal artigo, que é o que a gente luta, é o de 1 a 3. E isso é até bom para a gente dialogar com as esquerdas, que você vai ter pena alternativa na punição da homotransfobia. Se o juiz te condena até uma pena de 4 anos, até sabe, fica com 4 anos de reclusão, substituídas por pena alternativa. O Alexandre Frota foi condenado recentemente por acho que foi injúria, difamação contra o deputado Jean Willis. Ele foi condenado a picar papel no Fórum Civil de São Paulo. Não sei, é uma pena alternativa. Caso seja aprovada a criminalização, você acha que a violência e o número de mortes da comunidade LGBT por ano vai diminuir? É uma boa pergunta. Eu acho que diminuiu um pouco. Eu não caio no erro da direita de achar que a criminalização resolve todos os problemas. Não resolve. Até porque o racismo é crime e ainda existe racismo. Mas eu não caio no erro de parte das esquerdas progressistas de achar que a criminalização não serve para nada. Eu uso estupro e homicídio nos dois casos.
Apesar de ser criminalizado, tem muito homicídio, muito estupro, mas tem muita gente que não estupra e não mata porque é crime. Eu falei no Supremo. Então a questão é, você não pode esperar que a lei penal vai resolver todos os problemas. Na verdade, um bom exemplo, acho que é a Lei Maria da Penha. Ainda tem muita mulher que apanha do marido? Tem, mas assim... Tem um mecanismo para a mulher lutar. Existe um mecanismo que facilita muito a mulher tomar uma atitude em relação a isso e a atitude da justiça vir rápido, sabe? Óbvio que o racismo negrofóbico ainda existe, é pernicioso, não tem nada de cordial, etc. Mas a lei antirracismo teve um efeito prático muito bom, ela calou os racistas. Então, Sim. eu nasci em 82, quer dizer, eu cresci ouvindo suposta piadinha, entre aspas, racista, que com a lei parou, porque as pessoas começaram a ter medo de ser presas. É maravilhoso, porque deixa de ser opinião. Pega um exemplo assim, eu citei uns casos dele, né, quer dizer, mas assim, o presidente eleito, o Bolsonaro, vamos lembrar anos atrás uma polêmica que ele teve com a Preta Gil no CQC. Sim. Há uma fala dele, ele foi acusado tanto de racismo, negrofóbico, como de homofobia. Ele fez questão de se defender do racismo e nenhuma questão de se defender da homofobia. E aí, numa outra fala, que eu não lembro se foi antes ou depois, ele falou, não, sou homofóbico com muito orgulho, eu tenho imunidade parlamentar, eu posso ser-lo. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim, com muito orgulho. A criminalização vai acabar com isso, as pessoas vão pelo menos ter mais cuidado, vão pelo menos disfarçar. Do mesmo jeito que tem um racismo velado, talvez isso dê uma... Eu tenho uma amiga negra de pele escura que ela fala que até hoje, foi em 2012, ela fala que tem garçom que não atende ou atende mal ela em restaurante. Mas a pessoa não fala, não vou te atender. A pessoa disfarça. Na homotransfobia, quer dizer, a pessoa é explícita. Não, tem uma coisa incrível da criminalização que é assim, você dizer para a sociedade que é errado e ponto. Assim, Sim. A pessoa pode tentar as manobras dela ali para tentar ter o racismo dela de outro jeito, a homofobia, se ela quiser manifestar isso, né, for escrota nesse ponto. Mas assim, existe aí um consenso legal de que é errado e acabou. E não tem que ser homofóbico, não tem que ser racista. E sempre que o Estado entende uma opressão como intolerável, ele criminaliza. A lei antirracismo pune a opressão por raça, cor, etnia, procedência nacional e religião. Lei Maria da Penha, violência doméstica contra a mulher, lei do feminicídio, que é um aumento de pena na prática, crime de discriminação contra pessoas vivendo com HIV/AIDS, crime contra a criança, contra o idoso, porque só na hora da LGBTfobia as pessoas vão querer ser abolicionistas. Sim. E eu entendo a crítica abolicionista. Se você criar uma solução não penal para a sociedade que resolva tudo, que não veio até hoje, eu vou ser super a favor de refundar todo o sistema penal. Mas assim, quem critica hoje a criminalização da LGBTfobia por abolicionismo tem que, por coerência, pedir a revogação da lei antirracismo, da lei Maria da Penha e todas as outras. Você compra. Até porque é inconstitucional revogar tudo isso. Mas a pessoa não quer ter essa coerência. Então, o que eu falo, ou você muda o sistema penal inteiro, ou você criminaliza a LGBTfobia como você criminaliza tudo nesse país. Sim. Igual proteção penal, não pode ter hierarquia de opressões. Seguindo essa lógica, então vamos descriminalizar tudo, exatamente o que você falou. Caso o STF apenas defina um prazo para votação no Congresso, e essa votação for positiva pela criminalização, o presidente pode vetar essa lei? Bolsonaro pode falar, não vamos... Tecnicamente pode, assim, porque assim, o Supremo, ele não obriga a criar a lei. Ele diz que o Congresso tem a obrigação de criar. Ele não pode dar um prazo, o Supremo? Não pode, tanto que na ação é péssima. Na teoria constitucional, você dá um prazo, é justamente o Supremo mostrar respeito ao Congresso. Tá bom, você não sabia, não sei porquê, então você tem a obrigação, amiga. Você não sabia que tinha homofobia no Brasil? Tá aqui, Então, a gente tá avisando. E que você é obrigado a puni-la criminalmente, então te dou um prazo. Eu sugeri 1 ano na ação, porque já considerando desde 2000 a gente debate, mas falei que o Supremo pode não fixar o prazo. O Supremo parou de fixar prazo, que o Congresso desrespeita o prazo e não acontece nada. Na minha visão, era muito mais cômodo para o Bolsonaro ser homofóbico quando ele era um deputado de baixo calão, quando ele era oposição, quando isso dava voto para ele se eleger deputado. Ele como presidente, mexendo nesse vespeiro, tendo muitas outras questões muito mais importantes para resolver no país, isso vai pegar tão mal para ele, tipo assim, cara, libera isso logo, sabe assim? Você tem que ter uma postura de chefe de Estado, de tem governo. muito, né? Democracia não é ditadura da maioria. Democracia, a maioria manda, desde que ela garanta direitos iguais e respeite as minorias. E igual proteção, para simplificar bastante. Então, a própria democracia tem que respeitar as minorias. Então, e grupos vulneráveis em geral. Então, o Bolsonaro, eu acho que, desde a eleição, ele moderou. E ele foi eleito, não sei se você lembra, ele falou no Jornal Nacional que se um crime for praticado por homotransfobia, tem que agravar a pena.
Ele falou isso falou, 1 ou 2 verdade. dias depois, no Verdade. Jornal Nacional. Tem os livros também, né? O Celso de Mello me honrou, né, muito citando tanto os meus livros, né? Primeiro, o meu livro está na 3ª edição, Manual da Homoafetividade. Esse livro, inclusive, ele vinha no kit gay, que é da Mari Santia. Esses outros, um é minha tese de doutorado, que ele citou também, sobre Constituição dirigente e concretização judicial das imposições constitucionais, quer dizer, a Constituição ela determina que o Congresso cria algumas leis e quando ele não cria, você tem o fenômeno da inconstitucionalidade por omissão. Tem outro livro ainda. Outro, mas aí já é uma obra coletiva com várias pessoas, o Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo, que o ministro Celso também citou sobre conceito de orientação sexual e identidade de gênero, homofobia e transfobia. Vamos terminando o merchan aqui. Uma coisa que eu queria te pedir, assim, independente de qualquer coisa, do resultado que for dar, ou enfim, eu também acho que vai ser positivo, mas eu tô super apreensivo, mas assim, não desiste disso, nunca, assim. Não. Vai na corte interamericana, vai na ONU, sei lá o que vocês podem fazer, mas assim, a gente precisa criminalizar homofobia no Brasil, transfobia, porque a gente sabe quão urgente é isso, um dos países que mais mata, né, principalmente pessoas trans aí. Independente do resultado, continua firme nisso. Fica tranquilo, vou continuar. Azul. E se eu tiver... A gente, vocês não sabem, vocês precisam muito dele, que vocês não sabem, mas assim... Se eu tiver que fugir para Portugal, eu fico mandando a ação pro Supremo de lá de Portugal. União homoafetiva, criminalização da homofobia, transfobia, direitos trans, tá? Tem tudo desse cara aqui. Então assim, sigam ele nas redes sociais, botar na descrição aqui do vídeo, tá, galera? Segue lá, a inbox vai bombar, né? Agora cria uma lei faz umas lives lá e responde todo mundo de uma vez, pronto. Gente, obrigado, beijo, agradeço. Né? Eu te agradeço, de verdade, foi uma honra. Obrigado, querido. É um grande prazer, fico muito feliz das minhas falas do meu trabalho, dar tanta alegria, esperança e inspirar tanta gente. Então, estamos na luta. Azul. Beijo. Beijo.